Fatos da vida real que se transformam em belas histórias. Assim foi nascendo a vontade de escrever. Linhas que viraram livros e hoje já são mais de 10 obras lançadas pela escritora Ariadne Cantu. Uma pessoa envolvida com os problemas sociais e educacionais e que, através do seu trabalho, provoca no leitor o sentimento de mudança e esperança. Eu escrevo desde adolescente e é uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas eu guardava para mim, aquilo era uma satisfação pessoal. E com os meus anos à frente da Promotoria da Infância, nós vivemos sempre realidades muito difíceis e aquilo me calava muito fundo ao coração. E nem sempre você pode deixar o seu coração te dominar naqueles momentos profissionais em que você precisa do amparo da lei, que você precisa do amparo da estrutura da justiça para poder atender um caso concreto. Então eu comecei a dar vazão a esses sentimentos através da minha escrita, daquelas vivências que eu tinha na área da infância. E aí foram surgindo as escritas, foram surgindo os livros infantis, que eu procurava contar as histórias para os meus filhos, das coisas que eu vivia, adaptando, para que eles pudessem também ter a noção de que nem tudo na vida é cor-de-rosa, nem tudo na vida é o que você quer. Não é porque não tem iogurte de morango e que o mundo vai acabar, porque tem gente que não tem iogurte nenhum em casa. E aí surgiu o primeiro livro infantil, Enquanto Mamãe Não Vem, e surgiu também a primeira edição do Retalhos de Verdades, que foi uma publicação em 2009, através de uma iniciativa da Fundação de Cultura, e foi assim um momento muito feliz. Ariadne conta que escrever sobre sua vivência na área da infância e da juventude foi um grande desafio. Eu, na Promotoria da Infância, sou muito grata aos anos que tive lá, porque ali eu pude ver toda a magia que envolve o ser criança e acompanhar com eles todo esse processo de transformação e de superação que se dá na própria infância. A criança tem uma força, a criança tem uma energia curadora, que eu costumo dizer que ela é curadora. Eu vi crianças ali serem submetidas às mais extremas violências e violações e elas próprias criam estruturas e constroem por escolha e por força daquela esperança que toda criança tem, um destino diferente. E vi isso acontecer e acompanhei com imensa gratidão, vivi as experiências mais transformadoras, eu acho, da minha vida ali naquelas situações que eu acompanhei, e foi assim que foram surgindo. Na vida real, nem sempre as vivências se realizam em sonhos bons, às vezes acabam em pesadelos. Este é o tema da mais recente obra da escritora, Mãos ao Alto, Passe o Boné, um relato da vida do adolescente exposto a certas situações de riscos. Mãos ao Alto, Passe o Boné é um livro que fala de realidade, que é a realidade que traz a violência dentro do contexto da vida do adolescente e que não necessariamente precisa ser a violência que se expressa no conflito com a lei, no ato infracional, mas é aquela violência daquele adolescente que bate porta, que se tranca no quarto, que é o que existe na casa de todo mundo, porque adolescer biologicamente é um processo doloroso, crescer e amadurecer é doloroso. Então esse adolescente ele está com os instintos, ele está com os sentidos à flor da pele. Então é um livro que traz realidade, mas é um livro que traz sonho, é um livro que traz aquele sonhar e aquela capacidade infinita transformadora que o adolescente traz em si e que o adulto vai perdendo ao longo do tempo. E se nós todos pudéssemos conservar essa característica da adolescência com a nossa construção da maturidade, eu tenho certeza que nós teríamos pessoas muito mais arrojadas, pessoas que construiriam, criariam e fariam coisas muito melhores, mas infelizmente a gente vai perdendo. E é esse potencial dessa capacidade de transformação que se dá nesse momento de indignação que o adolescente traz, é que tem que ser aproveitado, é que tem que ser usado para que em benefício dele próprio. Mas o Mãos ao Alto, Passe o Boné também é um livro, sobretudo, sobre o amor, porque o fechamento do livro, como disse o empresário Alex Bachega para mim, foi um elogio que eu gostei muito de ouvir, o amor sempre vence e ele traz uma mensagem de transformação. O amor ele consegue trazer no livro toda a porta da transformação vivida pela personagem. E é uma junção de histórias, várias histórias que eu vivi na promotoria, que eu fui montando e romanceando, inventando as histórias, mas são realidades. E quem lê fala, é isso que a gente vive, é isso que a gente vê, é isso que acontece. Eu estava finalizando ele e meu filho tem um amigo
que estava aqui em casa naquela ocasião, e eu falei, tia está escrevendo um livro, não sei o que, ai que legal, mãe, põe o Alfredo no livro, porque eu já coloquei amigas da minha filha no primeiro livro, o nome da amiga, sempre põe. Aí eu falei, tá bom, Alfredo, eu vou botar você no livro. E eu coloquei, ele é o irmão da Diana. E aí, mas era porque eu precisava de um nome, era um nome assim, forte, e ao mesmo tempo não era um nome diferente, um nome comum, e o menino tem uma trajetória de uma história assim complicada, ele se dá mal no livro, mas assim se dá mal de graça. Eu falei que vou fazer um making off dos livros agora. Desse da Diana foi muito bacana, porque quando eu tive uma das minhas últimas reuniões com o Mircea, apresentei para ele algumas coisas que eu tinha, algumas ideias que eu tinha, eu falei, olha, tenho isso, estou desenvolvendo, tem esse leque aqui, para onde você quer que eu desenvolva, né? Quais são as suas prioridades. E aí eu falei da Diana, ele falou assim, mas eu precisava de um livro, mas é menina, mas é isso que eu quero, de gangue, garota de rua, mas esse livro é ótimo, esse livro vai ser ótimo. Eu falei assim, ele está pronto, então passa para cá. E eu passei o livro, já estava realmente pronto, e a equipe pedagógica se apaixonou pelo livro, se encantou, e aí eles determinaram que fosse feito o mais rápido possível. O livro foi, de fato, apresentado num tempo recorde, ficou pronto num tempo recorde. E nesse processo, então, nos nossos contatos de limagem do texto, assim, momentos muito gostosos a gente viveu com a equipe, com a Suelen, com a professora Matilde, foi assim muito bacana, porque às vezes você escrevendo, você repete uma palavra sem perceber no mesmo parágrafo e na sua revisão você não vê. Então teve um dia que ela falou assim, olha, aqui você não sei o que, eu tirei essa palavra e coloquei bufou Diana. Eu olhei e falei para ela, Matilde, bufou? Mas a minha heroína não bufa, você não está entendendo. Uma mulher sexy, linda, nunca vai bufar, no máximo ela vai suspirar. Como é que um adolescente vai se encantar por uma personagem que bufa? Não. Aí a gente ri muito, porque se encanta, essa sintonia vai se estabelecendo. Então logo eu recebi o primeiro exemplar do livro do Mircea, diretamente dele, da esposa Rossana, estavam todos muito felizes com o livro, que ficou, eles adoraram, eu sou suspeita para falar, porque eu também adorei. E eles me entregaram um livro impresso em impressora laser ainda, não estava nem na produção, estava pronto. Olha, deu nem uma semana, aconteceu aquele caso da menina que assassinou a colega na frente da escola. E ele me chamou lá e falou assim, olha, veja só como a gente está afinado com o que está acontecendo. Considerada por muitos uma locomotiva de ideias, Ariadne já está em plena produção da sua nova obra, que deve ser lançada em 2014. Eu tenho um projeto muito bacana, que já está um ano em gestação e que vai acontecer em 2014, eu garanto, prometi ao Mircea, meu editor, que é uma história belíssima, uma história verídica, e esse é um romance para adulto, por isso que está me trazendo uma dificuldade maior, não só por ser um material de romance, que é uma estrutura mais complexa, mas também porque se trata de uma história real. Então, escrever um romance baseado em fatos reais é alguma coisa que tem que ser muito fiel. Aqui tem alguns quadros de indígenas, porque essa história aconteceu numa tribo isolada, praticamente isolada, até menos de 30 anos atrás ela era isolada na Amazônia, e chama a etnia Suruahá. E é uma menina sobrevivente de várias tentativas de infanticídio, porque a tribo praticava e ainda pratica esse tipo de conduta em algumas situações. E a menina hoje, ela está com 18 anos, mora no Havaí, e eu estive em contato com a família adotiva e gravei mais de 14 horas de conversa para que eu possa trazer essa história que é lindíssima. O nome da menina chama-se Hakani, que é sorriso no idioma Suruahá, e a língua até era uma tribo assim tão sem contato com a civilização, já era monitorada pela FUNAI, que ela não tinha sequer, a língua não tinha sido codificada. Então, antropologicamente, o que se tem é recente e escasso. E a história dessa menina, apesar de já ter sido documentário feito pela televisão australiana, ela nunca foi citada num livro publicado por uma inglesa, ela nunca foi escrita inteira, ela sempre ou no caso do documentário foi feito uma faixa, né, com foco na questão do infanticídio, e nesse outro livro publicado por essa inglesa, Jemima Wright, também no ano retrasado, ela traz a história da família e todas as andanças da família junto com
esse contexto, ela traz um filete da história da menina, mas não traz a história dela inteira como eu quero trazer, com todas as nuances, com todas as peculiaridades, com todos os personagens que fizeram parte da vida dela. E eu tive assim, uma experiência extremamente bacana nesse contato, a família é maravilhosa. E a menina é puro sorriso, é impressionante acompanhar o que aconteceu com ela. E esse projeto vai acontecer em 2014, está em andamento, está em gestação. O processo de criação, para mim, que escrevo assim por instinto, não por formação, ele é muito curioso. Quando se trata de crônicas, sempre são observações, miudezas, pequenezas, coisas que me chamam a atenção no meio de um grande volume que é o todo, que é o nosso dia a dia. Às vezes um vendedor de flores no sinal ontem me chamou a atenção, aquilo já vira uma crônica, eu publico na revista A Gente todo mês. E eu tenho recebido assim comentários bacanas, as pessoas curtem, às vezes se identificam, um texto ou outro chama mais atenção, às vezes uma música, quando você está no meio do nada, um pensamento. Esse é o processo de construção das crônicas. Poema é puro sentimento, é pura emoção, é aquilo que você sente em determinado momento, aquilo que você lembra, que você dá vazão naquele momento. O livro Garatujas foi muito bacana. Garatujas na pedagogia são os primeiros traços da criança, são os primeiros rabiscos. Então foi os meus rabiscos na área da poesia. E eu tive um prefácio muito bonito da poeta Delasneve Daspet, que é uma amiga muito querida, e foi assim muito, muito bacana. Quando se trata de histórias, histórias infantis, e eu tenho um romance também para construir, isso é muito engraçado, porque é uma junção de personagens, de coisas que você vê, de pessoas que realmente existem e que você vai compondo, ou transformando, ou dando uma nuance diferente a uma pessoa que já existe, às vezes até um nome. Quando se trata de uma crônica, até mesmo de um livro, é como se existisse nas minhas reflexões a ideia e aí vem o nome, antes de eu construir e dar forma a essa ideia. Sempre o nome ele vem como se fosse assim, uma cobertura de um doce, dando aquele acabamento. Eu acho muito importante você não prender o seu leitor primeiro no nome, para que ele pare e volte o olho na prateleira, e depois no primeiro parágrafo você já perdeu o leitor, você não consegue mais recuperar, a menos que o professor obrigue você a ler o livro, você não lê. Então eu procuro ter muito cuidado, porque você tem que ter, acima de tudo, prazer naquilo que você está fazendo, prazer naquilo que você está recebendo. E a leitura é uma porta aberta para a imaginação, é uma porta aberta para o sonho, é um caminho para a liberdade. Para mim, escrever é um processo extremamente libertador e ler, eu acho que também é. As comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, são criadas para investigar fatos importantes para a nação, como denúncias de corrupção, desrespeito a direitos humanos e ao meio ambiente. O requerimento que pede a instalação de uma CPI deve estabelecer o fato determinado que será investigado, o prazo de duração da investigação, e é necessário ter o apoio e recolher as assinaturas de 1/3 dos senadores ou dos deputados. Para uma CPMI, que é uma CPI mista, é necessário o apoio de 171 deputados e 27 senadores. A CPI tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Convoca pessoas para depor, ouve testemunhas, requisita documentos e determina diligências, entre outras medidas. A CPI pode propor alterações na legislação e também encaminhar o resultado das investigações ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.